Roberts. É um filósofo britânico, cientista da computação e professor do MIT, de criação da rede mundial de computador, tendo feito a primeira proposta para sua criação, a 25 de março de 1989, em 25 de dezembro de 1990, com a ajuda de Robert Kalilau. É um jovem estudante do CERN. Implementou a primeira comunicação bem-sucedida entre um cliente HTTP e o serviço através da internet. De junho de dezembro de 1980, Berners-lee propôs um projeto baseado no conceito de hipertexto para facilitar a partilhar a atualização de informações entre os pesquisadores. Enquanto isso, ele construiu um protótipo de sistema denominado Equipe. Depois de deixar o CERN em 1980, foi trabalhar em John Paul Imaging Computer System em Bournemouth, na Inglaterra, mas retornou ao CERN em 1984 com um efetivo. Em 1989, o CERN foi o maior da internet da Europa. Em Berners-lee viu a oportunidade de unir hipertexto com internet e só precisou tomar uma ideia de hipertexto e conectá-la às ideias de transmissão contra o protocolo. Escreveu a sua proposta inicial em março de 1989 e em 1990, com a ajuda de Robert Galileo, produziu uma revisão que foi aceita pelo seu empresário, Mark Sanders. Ele usou ideias semelhantes àquelas subjacentes ao sistema Equipe para criar o World Web, para que ele projetou um grande sistema, né, galera? Pronto. Construiu o primeiro navegador na web, tipo Chrome, tipo esses navegadores assim que a gente usa, que também funcionava como editor, rodando no sistema operacional, e o primeiro servidor web. O primeiro site foi construído no CERN e foi posto online em 6 de agosto, de 1991. Info sem CH foi o endereço do primeiro website servidor da história, rodando em um computador Next no CERN. O primeiro endereço da página web. Galera, isso aí foi um pouco que eu resolvi falar sobre esse cara, né? E depois a gente posta mais vídeo. Obrigado a todos. TED is 30. The World Wide Web is celebrating this month its 25th anniversary. So I've got a question for you. Let's talk about the journey, mainly about the future. Let's talk about the state. Let's talk about what sort of a web we want. So 25 years ago then, I was working at CERN. I got permission in the end, after about a year, to basically do it as a side project. Wrote the code. I was at first, I suppose, the first user. There was a lot of concern that people didn't want to pick it up because it would be too complicated. A lot of persuasion, a lot of wonderful collaboration with other people, and bit by bit, it worked. It took off. It was pretty cool. And in fact, a few years later, in 2000, 5% of the world population were using the World Wide Web. 2007, 7 years later, 17%. So 2008, we formed the World Wide Web Foundation, partly to look at that and worry about that figure. And now here we are, 2014, and 40% of the world are using the World Wide Web. Obviously, it's and counting. Obviously, it's increasing. I want you to think about both sides of that. Okay, obviously, to anybody here at TED, the first question you ask is, what can we do to get the other 60% on board as quickly as possible? Lots of important things. Obviously, it's going to be around mobile, but also I want you to think about the 40%. Because if you're sitting there yourself, sort of with a web-enabled life, you don't remember things anymore, you just look them up, then you may feel that it's been a success and we can all sit back. But in fact, yeah, it's been a success. There's lots of things. There's Khan Academy, for crying out loud. There's Wikipedia. There's a huge number of free ebooks that you can read online. Lots of wonderful things for education.
things in many areas. Online commerce has, in some cases, completely turned upside down the way commerce works altogether, made types of commerce available which weren't available at all before. Commerce has been sort of almost universally affected. Government, not universally affected, but very affected, and in a good day, lots of open data, lots of e-government. So lots of things which are visible happening on the web. Also lots of things which are less visible. The healthcare, late at night, when they're worried about what sort of cancer somebody they care about might have. When they just talk across the internet to somebody who they care about very much in another country. Those sorts of things are not out there, and in fact they require a certain amount of privacy. So we kind of assume that part of the web, part of the deal with the web, is when I use the web, it's just a transparent, neutral medium, and I can talk to you over it without worrying about what we in fact now know is happening. Without worrying about the fact that not only will surveillance be happening, but it'll be done by people who may abuse the data. So in fact, suddenly we realize we can't just use the web, we have to worry about the underlying infrastructure of the whole thing. Is it, in fact, of a quality that we need? We revel in the fact that it's got a wonderful, we have this wonderful free speech that we can talk to, we can tweet, and lots and lots of people can see our tweets, except when they can't. Except when actually Twitter is blocked from their country, or in some way the way we have tried to express ourselves has put some information about the state of ourselves, the state of the country we live in, which isn't available to anybody else. So we must protest and make sure that censorship is cut down and the web is opened up where there is censorship. We love the fact that the web is open. It allows us to talk. Anybody can talk to anybody. It doesn't matter who we are. And then we join these big social networking companies, which are in fact sort of effectively built as silos, so that it's much easier to talk to somebody in the same social network than it is to talk to somebody in a different one. So in fact, we're sort of sometimes limiting ourselves. And we also have this, if you've read the book about the filter bubble phenomenon is that we love to use machines which help us find stuff we like. So we love it when they learn what things we like to click on, and so the machine automatically feeds us the stuff that we like, and we end up with this rose-colored spectacles view of the world called a filter bubble. So here are some of the things which maybe threaten the sort of web we have. What sort of web do you want? I want one which is not fragmented into lots of pieces, as some countries have been suggesting they should do in reaction to the recent surveillance. I want a web which has got, for example, is a really good basis for democracy. I want a web where I can use healthcare with privacy and where there's a lot of health data, clinical data is available to scientists to do research. I want a web where the other 60% get on board as fast as possible. I want a web which is such a powerful basis for innovation that when something nasty happens, some disaster strikes, then we can respond by building stuff to respond to it very quickly. So this is just some of the things that I want. From a big list, obviously it's longer. You have your list. I want us to use this 25th anniversary to think about what sort of a web we want. You can go to web@25.org and find some links. There are lots of sites where people have started to put together a Magna Carta, a Bill of Rights for the web. How about we do that? How about we decide these are, in a way, becoming fundamental rights, the right to communicate with whom I want. What would be on your list for that Magna Carta? Let's crowdsource a Magna Carta for the web. Let's do that this year. Let's use the energy from the 25th anniversary to crowdsource a Magna Carta for the web. Thank you. And do me a favor. Will you fight for it for me? Okay, thanks. Tim Berners-lee. Ele foi um cientista da computação e professor do MIST. Ele foi o criador do World Wide Web, de redes mundiais de computadores e internet, tendo feito a primeira proposta para a criação em 25 de março de 1989. Em
25 de dezembro de 1990, com a ajuda de Robert, implementou a primeira comunicação bem-sucedida entre o cliente HTTP e o servidor através da internet. O tempo voa. Enquanto eu trabalhava como contratante independente no CERN, de junho a dezembro de 1980, eu procurava uma maneira de mudar a forma de usarmos a informação, a forma de trabalharmos em conjunto. Propus um projeto baseado no conceito de hipertexto. Assim, inventei algo que mudou o mundo. Meu chefe disse que eu poderia trabalhar em paralelo em um projeto, como se fosse um hobby, aproveitando um novo computador que tínhamos. E então, me arrumou um time para que me ajudasse a codificar. Basicamente, rabisquei o que o HTML deveria ser: protocolo de hipertexto, HTTP, a ideia das URLs e dei nome para as coisas que rodavam com HTTP. Eu escrevi o código e coloquei ali. Por que eu fiz isso? Bem, era uma frustração só. Eu era frustrado. Eu trabalhava como engenheiro de software nesse laboratório imenso, com várias pessoas de todo lugar. Trouxeram todo tipo de computador. Tínhamos todos os tipos de dados em diferentes formatos. Toda uma forma diferente de documentar. E então, nessa diversidade toda, para descobrir como construir algo sem um pouco disso e com um pouco daquilo, com tudo que eu vi, tive que conectar máquinas diferentes. Eu tive que aprender a rodar novos programas. Eu procurei a informação em diversos formatos e eram todos incompatíveis. Foi muito frustrante. A frustração era por conta das infinitas possibilidades. De fato, em todos esses discos havia documentos. Então, se imaginar tudo isso sendo parte de algo maior, um sistema de documentos virtuais, por exemplo, na internet, então a vida seria mais fácil. Bem, quando você tem uma ideia dessas, ela te arrepia, mesmo quando ninguém lê o que você escreve. Foi realmente muito difícil explicar como funcionaria meu projeto. Foi difícil fazê-los imaginar. Depois de muito trabalho, em 1989, produzi uma revisão que foi aceita por Mike Sandel. E com ideias subjacentes ao sistema Inquirer, criei a World Wide Web. Criei assim o primeiro navegador da web, que também funcionava como um editor, e o primeiro servidor web, o CERN HTTPD. Eu criei isso. Assim sendo, eu deixo meus inventos disponíveis livremente, sem patentes e sem royalties, a serviço do bem comum. 20 anos se passaram. Se fizeram algo realmente bom e inovador com o meu invento, eu não sei. Só sei que o tempo voa. Eu sou Sir Timothy John Berners-lee, cientista, professor, britânico. Eu sou Tim Berners-lee, o criador da internet. Meu nome é Felipe e vou falar um pouco aqui sobre o primeiro website de Tim Berners. O primeiro website de Tim Berners construiu inicialmente unicamente com a página de texto. Foi no CERN e foi colocado online em 7 de agosto de 1991. Oferecia uma explicação sobre o que era o World Wide Web. Era como alguém poderia criar um navegador, como instalar e como configurar um servidor web, e assim por diante. Foi também o primeiro diretório. Tudo beleza? Tudo jóia? Eu vou falar um pouco aqui sobre um encontro virtual com Edward Snowden. Em 18 de março de 2014, falando da Rússia via robô, Edward Snowden apareceu na conferência de TED. O cara foi saudado e chamado de herói por Tim Berners-lee pelas suas revelações sobre a vigilância global pela NASA. Olha aí, gente, pela NASA.